Vamos começar. Bom dia, bom dia, bom dia! Como está o seu dia? Mandando aqui já os convites para as chamadas de amigas, a Andréia, a Fábio, para nós já iniciarmos nosso dia com muita alegria, não é verdade? Falando, podendo compartilhar, na verdade, não é nem falando, podendo compartilhar das maravilhas do Senhor, do que o Senhor tem feito em nossas vidas, né, do que Ele ainda fará. Então você que está assistindo esse vídeo, talvez gravado depois, já vai entrando, já vai compartilhando, já vai... se você está vendo depois. Então, esse é o intuito de você... Olá, Bom dia, bom dia. Aceitando a Andréia. Bom dia, bom dia, bom dia. Delicioso dia, aliás, com esse friozinho. Bom dia, Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Jane. Sem a Jane também a gente não começa. Bom dia. Bom dia, preciosas. Que dia maravilhoso, não é verdade? Maravilhoso. Para mim, eu amo esse frio, né? Então tá tudo certo. Aqui, Evelyn, para matar a saudade do Rio Grande, amiga. A Andréia, será que gosta tanto assim como a Fábio de frio, Andréia? Gosto, sou fã. Então aqui nós temos uma pessoa que não é fã do frio. Gosto. Mas a gente convive com ele muito bem, convive com ele muito bem. Vamos iniciar, né, meninas, esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Para honra e glória dele, estamos aqui mais uma vez. Quer orar, Andréia, para a gente iniciar? Senhor, Pai amado, graças te damos, Senhor, pelas estações. Estamos iniciando falando do frio, Senhor, mas quando nós começamos, nós falávamos do calor, há meses atrás. Senhor, obrigada por esses 11 graus aqui em Joinville, Senhor. Obrigada pela provisão que o Senhor nos deu, Senhor, de ter casacos e podermos nos aquecer, Senhor. Fala conosco hoje na nossa live, Senhor. Fala conosco sobre entregarmos, Senhor, o que ainda tem nos deixado escravos, papai. Preocupadas com o futuro, preocupadas com o que vamos vestir, Senhor. Pai, usa-nos como ferramentas tuas. Eis-nos aqui, Espírito Santo. E que o que formos falar venha aquecer os corações, aonde estiverem, Senhor. Aonde estiverem. Aquece esses corações, Senhor, para que essas palavras venham germinar, Senhor, neles. E por que não transformar a forma de ver e pensar e te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que essa palavra que a Andréia usou na oração, né, de a gente se transformar, é o que a gente também busca aqui o tempo todo. Nós estamos num processo de transformação, de cada dia mais nos transformarmos, nos renovarmos. E hoje a gente vai começar um novo tema que a gente conversou com vocês, né? Para quem assistiu ali os stories, a gente vai entrar num tema que tem sido muito propagado, muito falado, porque depois até eu vou querer que a Andréia fale que ela tem, né, fez uma pesquisa mais, né, sobre o Brasil. Mas nós vamos falar de ansiedade e medo. Mais dessa ansiedade e esse medo, Evelyn, eu tenho muita ansiedade. Talvez você possa estar aí pensando, né? Eu tenho muitas vezes muito medo de algumas situações. E a ansiedade, ela provoca tantas coisas em nossa vida, o medo, né? Tudo isso pode nos paralisar, inclusive. E esse não é o desejo do Senhor para o nosso coração. Que nós sejamos paralisados, que nós sejamos ansiosos, que nós andemos preocupados ou com medo. Eu estava conversando com as meninas na terça-feira que eu acredito que medo seja uma palavra que pisca o tempo inteiro na Bíblia, mas é para mim não andar com medo, não ter medo, né? Quando Deus fala ali aos seus profetas para que eles sejam fortes e corajosos, ele está dizendo para que não tenham medo de outra forma, mas está ressaltando a palavra coragem.
mas muitas vezes no dia a dia, por questões daquilo que já vivemos, né? Talvez eu vou usar aqui uma palavra, por um excesso de passado. Por que excesso de passado, Evelyn? Porque são coisas que me trouxeram até aqui, que hoje me fazem ser ansioso, me fazem ter medo. Porque eu já passei tantas situações que eu ando sempre num estado de alerta. Né? Não de atenção, um estado de alerta. E o alerta sempre diz que algo ruim vai acontecer, que algo perigoso está para acontecer. Então, eu estava até dando uma pesquisada da diferença, né, da preocupação e da ansiedade. Né? E o que eu achei assim mais para trazer aqui para vocês. Vamos lá, preocupação é sobre algo muito pontual. Para mim conseguir trazer uma diferença para vocês. Na Bíblia lá vai dizer das preocupações não pensar no que vestir, no que comer, no que beber, não é verdade? Traz isso. Então é algo muito pontual. Já a ansiedade, ela não tem um objetivo claro, ela fica muito no e se. No e se acontecer tal coisa? Mas que coisa? E aí a pessoa não consegue nem nomear às vezes aquela coisa, porque isso é a ansiedade. Então a preocupação é, como é que eu vou pagar essa conta hoje? Como é que eu vou fazer para ir em tal lugar? Né? Mas quando você, ok, vou conseguir pagar essa conta, mas e se acontecer tal coisa? E se no caminho, e se, aí você começa a criar antecipações de coisas que você não faz a menor ideia se vão acontecer. Ou seja, a sua mente está tão cheia de ansiedade mesmo, é por isso o nome, né, da ansiedade, está tão ansiosa que ela perde o foco. Perde o foco em resolver o problema e aí cria N situações imaginárias que em 90% dos casos não se realizam. Então, eu me preocupar, eu andar com cautela. Se eu for para esse lado, o que que acontece? Eu sei, ok, se eu for para esse aqui eu já fiz, já sei que não vai dar certo. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos trazer conforto sobre essas situações. Mas também, eu vejo que no mundo de hoje, o Senhor nos trouxe muitas ferramentas, se eu posso chamar assim, para nos auxiliar a detectar essas coisas e a talvez acalmar o nosso coração. Porque muitas vezes pela palavra, eu vou encontrar resposta para tudo. Mas às vezes eu preciso de uma forma explicada da palavra que me traga maior clareza para que eu saia desse estado em que eu me encontro de ansiedade, de preocupação, de medo. Então hoje eu vejo que o Senhor criou, vamos lá, a FAB mesmo tem formações acadêmicas que ajudam as pessoas no desenvolvimento dessas situações, não é verdade, Fábio? De hoje você está fazendo a psicanálise, né? De ter encontrado nisso mais uma ferramenta, é isso que eu chamo de ferramenta, gente, mais uma forma. Hoje você tem psicólogos, né? Você tem os processos de coaching, que as pessoas ficam com repulsa desse nome, mas que é apenas uma ferramenta que ajuda as pessoas, né, a resolver questões pontuais. Entenda que a terapia às vezes leva anos, né? Para alguma pessoa precisa desse acompanhamento por anos. São ferramentas que o Senhor desenvolveu, mas eu vou dizer para você, e a gente vai desenvolver isso aqui no lugar, no tempo de conversa, de que existe um lugar onde realmente, no fim das contas, é o lugar que vai resolver. É o lugar definitivo. Tudo isso são ferramentas que no processo eu posso usar, mas existe um lugar definitivo. Todos esses lugares vão me levar para um lugar definitivo, que é o lugar de entregar o controle, que é o que o ser humano mais tem dificuldade. Ou seja, tudo nós queremos saber como vai acontecer, já ver o final, eu já quero saber como isso vai terminar. E então tudo isso se refere a controle. E quando eu tento controlar tudo, eu acabo não controlando nada, né? Porque eu tenho um foco naquilo que não é importante, talvez, naquilo que não caberia a mim. Não consigo confiar. E por que eu não consigo confiar? E aí eu venho com tudo aquilo que é do passado. Né? Eu não consigo entregar o controle, eu não consigo confiar pelas situações que eu já passei na vida. Por tudo aquilo que me trouxe até aqui, me fez quem eu sou grata por isso? Sim.
Sim, mas eu preciso muitas vezes buscar entender o porquê que eu não consigo, então, confiar nesse ponto final, né? Não consigo ir para aquilo que realmente vai resolver minha vida. E então eu busco nessas ferramentas respostas. Mas a gente está aqui, a gente vai conversar sobre isso hoje para dizer para você que tudo vai levar para uma cruz. Que a gente já viu lá atrás, a gente já falou sobre isso. Se você não viu, vai lá ver. Mas no final das contas, quando eu correr para lá, quando eu for para lá, eu vou encontrar respostas. E se eu não encontrar respostas, eu vou encontrar a confiança que hoje eu não tenho, mas que eu posso vir a ter, se eu realmente buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está dizendo que eu não estou buscando de todo o coração? Não, estou dizendo que às vezes você precisa ir mais profundo. Ir mais profundo e talvez precise de ajuda. E essa ajuda, cada uma de nós aqui buscou em um tempo, de uma maneira, de um jeito. E a gente quer que você também, não só aqui, mas que a partir daqui, comece a receber essa cura, né, da ansiedade, do medo, das preocupações, e comece a exercer a confiança na sua vida. Andréia, pensando aqui nisso, e pode acrescentar, né, aqueles dados que você tem, mas quando foi o tempo que você decidiu que precisava buscar por essa confiança? Confiar em algo que você desconhecia, mas que você acreditava lá no fundo do seu coração, que era só quando você entregasse, largasse o controle, né, você ia conseguir se livrar das ansiedades e medos. Isso foi um processo, né? E foi um caminhar na minha vida cristã. E um versículo que fala muito comigo em relação a isso é Mateus, do 6, do 25 ao 34, né? Não andeis ansiosos pela nossa vida. Foi um versículo que o Senhor trouxe na minha porta. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com ele. O meu interfone tocou, eu moro num apartamento, meu interfone tocou e a pessoa lá embaixo me deu essa passagem, né? Que Jesus usa os pássaros e os lírios para ensinar a provisão do Pai. E ali foi quando eu comecei a entregar o controle da minha vida literalmente para o Senhor. Porque ali eu entendi, se Ele cuida dos passarinhos, Ele há de cuidar de mim, né? Que sou filha e a Bíblia vai continuar falando sobre. E só que isso não me paralisa, né? Isso me coloca em ação, porque os passarinhos não ficam parados no ninho, a não ser que são bebês esperando a sua comidinha, senão eles saem todo dia e vão em busca do seu alimento. Eles não ficam paralisados, eles não ficam esperando, né? Porque o entregar o nosso controle não nos isenta de fazer um projeto, de desenvolver e de avançar. Muito pelo contrário, a gente tem uma confiança em Deus, né? Uma obediência. E isso não isenta exatamente da obediência do Senhor, no Senhor, né? Então, é essa luta que a Evelyn estava falando, de nosso controle humano no confiar em Deus, no que Ele está fazendo e está cuidando de nós, né? E a Evelyn falou ali, a gente estava comentando que nós somos citados como um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, hoje, cerca de 9% da população brasileira é colocada como ansiosa, né? E isso aumentou bastante depois do Covid, né? Esse número já aumentou para 25%. Então, a nossa nação tem sempre estar ansiosa, esperando por algo, ansiando por algo que ainda nem sabe que vai acontecer, né? Eu não sei, eu aprendi com um profissional da saúde que a mente mente. Então, é como a Erwin estava falando, os cis muitas vezes nos mente e nos paralisa. E foi assim a minha experiência de entregar, Erwin. É verdade, André. Esse CIS, essa paralisação, né, que nos causa, mas essa ansiedade. Agora vamos lá, deixa eu voltar no dado da Andréia aqui. Hoje já em 25%, né, de uma população ansiosa e uma população que num país que se diz cristão. Então você vê que às vezes a conta não fecha,
né? Porque realmente nós ainda estamos tentando controlar. Porque a partir do momento que nós olharmos para aquilo que é do reino, que é do céu, que é os lírios do campo, que é essa passagem que é muito linda e que é realmente assim, né? Tá ali dizendo, e eu preciso ser obediente. Se ali tá falando, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com coisa alguma, por que eu ainda ando? Por que eu ainda ando ansioso e com medo? Fábio, ajuda nós nisso. Por que eu ainda ando ansioso e com medo e não confiando e entregando? Porque a ansiedade, na verdade, ela é uma da experiência, como é que eu vou dizer, mais comum do que a gente pensa, né? A Andrea trouxe os dados aí. Por isso que existe dentro das igrejas. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. A Evelyn já escutou eu falando isso na semana passada, quando ela me viu lá, né? Na palestra. Extremamente ansiosa, extremamente controladora. Eu controlava tudo. Tudo tinha que estar nas minhas mãos. Por quê? Por causa das minhas experiências passadas, o que a Evelyn falou. E ela aparece quando? Ela aparece quando o coração quer carregar tudo sozinho mesmo. É nessa hora que a ansiedade aparece. E Deus não nos fez para suportar tudo isso. Ele não nos fez, né? E outra coisa muito fundamental para as pessoas entenderem, que é que a Bíblia ela não trata a ansiedade como superficialidade. Ela não é uma coisa superficial, a ansiedade, né? Ela nem espiritualiza a ansiedade também. A gente também não pode espiritualizar a ansiedade, né? De um modo simplista. Por quê? Porque Jesus reconhece a nossa realidade humana. Jesus reconhece as preocupações humanas. Ele reconhece cada coração. Ele falou para os seus discípulos, olha, tendem bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Imagina, se Jesus, naquela época, já falou isso para os discípulos, imagina para nós. Mas lembra que nós comentamos para você, numa live anterior, sobre eu preciso verbalizar? Eu preciso verbalizar. Eu preciso falar, Jesus, estou ansioso hoje. Meu coração está naquele clima de ansiedade, eu quero controlar, eu estou preocupada, eu gostaria que viesse uma solução drástica para isso. Mas é nessa hora que a gente precisa confiar. É nessa hora que a gente precisa confiar em quem? No caráter de Deus. A Bíblia diz que o caráter de Deus é imutável. Ou seja, Deus não muda. E o descanso espiritual, pasmem agora, né? Não nascem de não ter problemas. Ao contrário, o descanso espiritual nasce justamente da gente ter problemas. Por quê? Porque daí eu vou conhecer quem é Deus. É nessa hora que eu vou conhecer quem é Deus. O profeta Isaías já disse, a Evelyn falou inclusive disso, né? Que ele disse, não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Eu estou contigo, né? Observe que Deus não prometeu ausência de desafios. Ao contrário, ele prometeu o quê? A sua presença nos desafios. Olha que coisa maravilhosa que o salmista Davi fala, né? E esse Salmo 23, ele mexe muito comigo porque eu entendo não só de ler, eu entendo de viver isso que o salmista escreveu no Salmo 23. Né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado estão comigo. Ou seja, é a certeza que no meio de turbilhão de ansiedade, por mais que eu esteja ali, um ponto de vulcão, né, de entrar em erupção, eu tenho a certeza do caráter de Deus. Ele é imutável, ele não muda, sabe? Por quê? Porque a Bíblia diz que nem nada sai, nada é mentira. Deus não é um Deus mentiroso. Ele não é um Deus que mente. E ele diz mais ainda, Hebreus 13:8, olha, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu ainda faço, eu ainda opero. Só que você precisa fazer o quê? Entregar o controle. Eu preciso correr para onde? Eu preciso correr para a cruz. Eu preciso correr para a cruz. E lá na cruz, né, verbalizar. Verbalizei na cruz? Agora eu vou procurar uma pessoa de confiança, uma amiga de Jesus. Agora eu procuro uma amiga de Jesus, né? E confesso para ela, digo, amiga, eu preciso
eu preciso verbalizar algo para ti, eu preciso confessar, eu preciso que você me ajude em oração, porque meu coração está ansioso, eu entrego a mochila para o Senhor, né? A gente carrega uma carga assim, eu entrego, deixo na cruz, mas daí eu pego de volta. Eu entrego, deixo na cruz e aí eu pego de volta. Não, eu tenho que entregar. Quando a gente aprende a entregar e a gente pega uma amiga de Jesus e diz, olha, ore por mim, caminhe comigo essa milha, né? Caminhe comigo, entregue, caminhe comigo, vamos lá, eu preciso conhecer esse Deus que o salmista diz, olha, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não te deixarei, a minha vara e o teu cajado estarão comigo, estarão contigo. É isso que diz a palavra. Então, o que eu preciso fazer? Entregar. E deixar que o medo, a insegurança, a rejeição, a necessidade de controle, deixar que as experiências passadas dolorosas fiquem na cruz de Cristo. E eu venha ficar o quê? Tranquila. Na verdade, Evelyn, tranquila. Tranquila. E daí vai viver, né, o versículo lá muito citado. Ah, paz que excede todo entendimento. Maravilhosa paz que excede todo entendimento. Só que se eu voltar no versículo, um pouquinho para trás, porque aqui nós estamos falando de Filipenses 4:7, vou ler aqui para vocês. Ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Tá bom, Deus, é fácil falar. Mas como que eu resolvo isso, Deus? Aí Deus continua. A palavra do Senhor vai continuar. Mas em tudo, tudo é o que é tudo, assim como nada é o que a Fábio falou, tudo também é tudo. Quando a palavra diz, gente, ela não tá, é mais ou menos isso que ela quer dizer. Não, é o que ela quer dizer, é tudo. Por meio de oração, primeira coisa, né? Fechar a portinha do quarto e lá levar pro meu paizinho. Então, primeira coisa, com oração e súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí, então, a paz, que entende que há um processo para que essa paz seja vivida, né? Que a gente está trazendo aqui para você, há um processo para essa paz. Everly, com questão ao então procurar todas as opções. É o que a Andréia, o que a Fábia acabou de falar, procurar uma amiga, talvez seja o primeiro passo. Talvez essa amiga vai chegar e vai falar para você, você já procurou um psicólogo? Você já foi no médico e viu suas vitaminas? Porque que nem a Fábia disse, o próprio Senhor não espiritualiza a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade será por questões físicas, fisiológicas, e a gente precisa fazer aí o que a Andréia falou, é ação. A oração, a súplica parte de eu ter uma ação em seguida. O que eu vou fazer, além de, primeira coisa, levo a Deus. É primeiro, gente. É primícia, é primário, é o que você quiser. É primeiro ao Senhor. É nele que eu vou receber a instrução de para onde ir. É nele que o meu coração vai sentir o alívio, que às vezes vai mandar alguém lá na tua campainha tocar e te dar um versículo, como aconteceu com o André. Porque, gente, sério, se a gente for parar aqui, cada uma de nós, e contar para vocês desses pequenos detalhes que Deus fez em nossa vida, nós vamos ficar aqui. É como diz a palavra, né? Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas em livros, não caberiam os livros no mundo. Por quê? Porque Jesus continua fazendo. Jesus continua fazendo. Deus é um Deus de hoje, né? Um Deus que foi, era e há de vir. Ele era e há de vir. É um Deus de hoje. Ele está cuidando de nós hoje. Ele se preocupa com nós hoje. E olha só, o se preocupa com nós hoje, né? Deus se preocupa? Sim, ele se preocupa para que nós estejamos bem e buscando a Ele. Para que nós, como foi... Gente, está na palavra. No mundo vocês terão aflições, vai ter. Mas o que é para mim ter bom ânimo em quem? Como? Nele. Porque quem venceu o mundo? Ele. Então, quando eu entrego a Ele, quando eu levo a Ele, eu consigo sim ir caminhando para essa paz que excede todo entendimento. E então, em cada pontinho da sua vida, você vai conseguir achar essa paz que excede o entendimento. Mas fazendo o quê? O processo de antes. Porque se eu quiser que esse processo aconteça, pirlim, pim, pim, caiu um pozinho, fui lá e falei com fulano, não adiantou nada, tá? Mas você primeiro foi pro Senhor, descansou nele, tentou entregar o controle, Senhor, eu tô com essa. E, gente, é verbalizar, como a gente tem falado para vocês aqui frequentemente. Eu preciso verbalizar. Deus sabe, mas eu preciso verbalizar. É uma coisa necessária. Agora, Andréia,
traz para nós algo ligado assim na nossa mente que precisa ser realmente. É desafiadora a confiança, não é verdade? Deixa eu formular melhor. Confiar com tudo aquilo que a gente já passou, com as nossas experiências, talvez o confiar para muitas pessoas seja um desafio ainda maior. Mas qual é a certeza de que essa confiança vai nos levar para o lugar desejado? É só tendo um pai. Porque muitas vezes a confiança, a gente entrega tudo. Só que como a Fábio falou, a gente quer pegar de volta. E a gente já vê o resultado que a gente quer. E muitas vezes o Senhor vai dar um resultado que Ele quer, porque Ele já viu o final e nós não vimos. E isso faz a gente pegar o controle. Então é a confiança e saber que é a presença dEle e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então a forma de verdadeiramente a gente entender isso é saber que Ele está conosco. É saber que Ele é um bom Pai. Não que Ele vai fazer as nossas vontades, mas Ele vai fazer as vontades dEle. Porque nem toda porta fechada. Quer dizer, tem porta fechada que é livramento. E a gente às vezes não entende. E as portas que Ele abre, Ele jamais vai fechar. Então, aí a gente tem que entender as estações também, que a gente falou lá no começo também. Porque é na confiança nele que a gente vai poder entregar verdadeiramente tudo. E dizer, Senhor, não saiu do meu jeito, mas eu sei que o Senhor já viu coisas que eu ainda não vi. E a palavra vai dizer que o pensamento dele é melhor que o nosso, para nós. Então é sobre isso. É confiança, sabendo que Deus está olhando por nós. Desde que, como a gente já vem mencionando nas outras lives, é interessante acompanhar e rever, se possível, a gente esteja ali orando, obedecendo, ou buscando verdadeiramente. É tendo um relacionamento, né? Amigas têm relacionamentos. E ser amigas de Jesus para poder confiar é ter esse relacionamento com Ele. Fábio, completa. Eu sei que você... Sim, eu quero pegar um gancho da fala tua e fala da Andréia, na verdade. O que a Andréia falou é importante saber que nós temos um pai. E esse pai, ele falou algo que eu cito todas as vezes para mim mesma, né? Não fique pensando você que eu não cito para mim, eu cito para mim mesma. Né? Quando o meu coraçãozinho está borbulhando, eu digo, olha, mas a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Não é um dia, não é 2 dias, ou só quando o barco estiver balançando. É todos os dias. Né? Todos os dias Ele vai estar conosco. Não importa, né? Não importa, Ele não vai deixar você, Ele não vai abandonar você, porque, você está naquela euforia. Não, Ele está com você nessa euforia. Ele está, lembra dos discípulos no barco que estavam com medo que Jesus estava se aproximando? Quem é? Uma sombra, um fantasma? Né? Não, Jesus não abandonou eles por causa disso. Jesus se aproximou deles. Jesus se aproximou, Jesus deixou o maior exemplo. Estou com vocês aí até nesse momento. E outra coisa fundamental que a Evelyn falou, que é sobre Filipenses 4, que diz, não andeis ansiosos, né? E a parte do guardará, eu quero fechar com isso, a parte do guardará, ele traz a ideia de sentinela nesse versículo. O que é uma sentinela? Sentinela é aquele que protege a cidade, né? Então, o que eu preciso proteger? Proteger o meu coração. Eu preciso proteger o meu coração e a minha mente. Porque quando eu entrego as minhas preocupações ao Senhor, o que vai fazer a sentinela? Quem você acha que é a sentinela? Né? Quem que você acha? É o Senhor Jesus. Ele vai proteger a nossa mente e o nosso coração das invasões da ansiedade. Por quê? Porque eu verbalizei, porque eu deixei na cruz e eu confiei. Eu não peguei a mochila de volta. Por quê? Porque ele disse, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai lá, Evelyn. O que nós, amigas de Jesus, entendemos sobre tudo isso, né? Para a gente ir caminhando aqui para o final, né? O que tudo isso nos causa.
né? A ansiedade revela uma luta de controle humano, de não confiança no Senhor, né? De o medo do futuro, insegurança, essa necessidade de controle, uma sensação de desamparo. Mas o que nós estamos buscando aqui trazer para você? Que são processos que cada uma de nós, como eu disse, já viveu de alguma forma, né? Como a Andréia ali falou sobre as portas, sim, tem portas que são livramento, tem portas que não são para mim, e graças a Deus quando ele fecha, porque tem coisas que eu quero, porém Deus me dá primeiro o que eu preciso, para que então eu possa entregar esse controle. Ei, eu quero isso, mas você não está no controle, então eu vou te dar primeiro o que você precisa. Então aprender a descansar, a confiar mesmo quando a gente não tem resposta, né? A entregar esse controle, a largar essa mochila pesada para ele carregar. O quanto isso vai enriquecendo as nossas vidas, o quanto isso, lembra, a palavra também vai dizer, os meus planos são maiores que os seus, né? Os meus planos são mais altos e são de bem e não de causar dano. Então, quando a sua mente vier algo que vai te causar dano, que você percebe, mas por que eu tô agindo assim de novo? Peraí, deixa eu ir lá para a palavra, deixa eu confiar naquele que já disse que estaria comigo. Muito boa, muito boa. Vou fazer essa pergunta aqui. Faz, Fábio, faz. Deixa essa Não, a Fábio vai deixar essa pergunta no ar aqui para nós, porque ela é essencial para você pensar até o nosso próximo encontro. Para você pensar. Você que está assistindo depois, você que vai ver, né, mais tarde. Então, assim, fica essa... Fábio, deixa essa pergunta para o pessoal aqui para responder durante essa semana até a próxima quinta. Lembra que semana passada a gente comentou com você o que nós teríamos que verbalizar, deixar na cruz, deixar a luz de Deus entrar no nosso coração para tirar a sujeira, para ver quem realmente a gente é? Nessa semana gente, isso aqui para mim foi, ó, né, batata, né? Se Jesus estivesse fisicamente ao meu lado hoje, o que eu teria que entregar nas suas mãos? O que eu teria que dizer? Jesus, toma, é teu, esse filho é teu, eu não quero me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu quero descansar, verdadeiramente eu quero entender o que é descansar. Só que assim, entenda, entregar não é pegar de volta, é entregar. Talvez é uma oração que você tem orado, hoje de manhã quando eu orava a Deus, eu disse, Deus, eu venho tantos anos orando por isso que essa pergunta me pegou. Eu venho tantos anos orando por isso, Senhor, eu estou há mais de 30 anos orando por isso. Há mais de 30 anos. Mas eu tenho certeza, né? Quando eu saí dessa oração hoje de manhã, eu falei, Deus, eu tenho certeza, a tua palavra é imutável, tu és um Deus imutável. Eu sei que tu vai fazer e eu vou ver, os meus olhos vão ver aquilo que eu estou pedindo, porque eu estou só depositando. Então, ou seja, eu entreguei e confio no Senhor, né? Eu confio, eu verbalizei, deixei na cruz, eu fui verdadeira para o Senhor. É isso que a gente precisa ser. E levantei dali dizendo, uau, vou ver a glória do Senhor, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Amém, Evelyn? Vai lá, senão eu vou continuar falando. Eu acho que o Espírito Santo combina comigo, porque eu pego a fase no ponto que ela... Mas é para quê, gente? Para a gente compartilhar com você que a gente está passando por isso. Que são questões nossas, que a gente está aqui de verdade, evoluindo e trazendo para você isso que pode acontecer com você, que você deve buscar. Que essa entrega é todo dia. Senhor, eu ainda estou orando por isso. Senhor, eu ainda espero por isso. E eu confio no Senhor para realizar. Andréia, deixa os avisozinhos antes da gente finalizar. Não deixa de curtir, né? Se você está assistindo, dá um like aí. Entra nos nossos canais, WhatsApp, Telegram. Assiste as outras lives. Esteja conosco. Se sentir que precisa de uma amiga para orar, manda ali no inbox, manda para nós, que vamos estar orando, uma de nós três, juntos com você e por você. Então, se sinta como amigas. É isso. Meninas, hoje eu vou orar para a gente finalizar. E que Deus abençoe seu dia, você que está aí do outro lado, né? E estamos aqui
caminhando, aprendendo e levando para você aquilo que a gente tem vivido. Porque essa é a missão que o Senhor nos confiou para esse tempo. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, a cada dia, Senhor, quando te buscamos, quando decidimos confiar e entregar, o Senhor nos envia respostas, Pai. Talvez a pessoa que vai estar assistindo isso, Senhor, agora, talvez ela tenha anseios em seu coração, Senhor, preocupações, medos, mas que ela busque, Senhor. Que ela busque entregar ao Senhor, confiar plenamente, entregar definitivamente o controle, Senhor, e ver o Senhor agir. Porque quando a gente vê o Senhor agir uma vez, Deus, Paizinho, a gente começa a querer ver isso o tempo todo. E então a gente entende a graça, a glória tua que é entregar e confiar em tuas mãos. Então nos permita, Pai, viver essas experiências, ver os teus milagres e maravilhas acontecendo, Senhor, em cada vida, Senhor, que o Senhor tocar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Print! Beijo. Ótimo Excelente dia.